Dia que virou noite ontem em São Paulo por causa das muitas queimadas na Amazônia, que tem gente que tem fechado os olhos, fingindo que não tá acontecendo, fingindo que a gente não tá vivendo um apocalipse zumbi, basicamente, no nosso meio ambiente, não é mesmo? A gente tá falando de outros tempos sombrios. Além do descalabro da Amazônia, a gente ainda tem que lidar com o descalabro da homofobia institucionalizada nesse governo. E eu tô falando isso rindo, mas é rindo de nervoso, minha gente. Porque as coisas andam bem puxadas. Tudo começou lá na questão, lembra do Bruna Surfistinha, não lembra? Pois é. A declaração. Pois é, como se um filme tivesse o grande poder de influenciar as pessoas e a arte não promovesse reflexão. Como, por exemplo, não levar alguém a se prostituir depois de ver Bruna Surfistinha, porque afinal de contas, não é mesmo? As pessoas no Brasil são tão suscetíveis que até acabam votando em quem não devem. Mas olha só. O processo do Bolsonaro aí hoje foi ele anunciado gente, né? Brincadeira. Depois de ontem, desculpa, dá uma olhada em Porto Velho, dá uma olhada em Rondônia, vê as pessoas vivendo em voltas em fumaça por dias e vê um governo que tá mais preocupado com a sexualidade alheia do que em resolver esse tipo de problema. Então, vamos lá. O Jair Bolsonaro vai publicar, assim, um veto a alguns filmes e produções audiovisuais num edital do fundo setorial ligado a TVs públicas. E basicamente o que ele não quer é produções ligadas à temática da diversidade de gênero. Não é nenhuma novidade que esse governo não é exatamente tolerante com a diversidade de gênero, uma vez que o próprio Ministério dos Direitos Humanos já extinguiu um comitê criado, aliás, em homenagem a uma funcionária que foi espancada pelo marido, e veja só você, não era LGBT, mas que discutia gênero. Então, continuando aqui, o governo não deve liberar, pelo menos pelos próximos 6 meses, renováveis por mais 6 meses, ou seja, 1 ano, recursos do FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual para projetos ligados à sexualidade. A agência reguladora, portanto, vai começar a boicotar claramente qualquer projeto ligado à temática LGBT em especial. Alguns deles, inclusive, como o próprio presidente disse, já foram garimpados para poder ser tirados da lista. Um deles, por exemplo, é um projeto de série chamado Afronte, que mostra a realidade vivida por negros homossexuais no Distrito Federal. Mas aí vem você, desinformado aí de casa, ou que não assume a sua própria homofobia e diz, mas com o dinheiro dos meus impostos, não. Que consiga o dinheiro privado. Deixa eu te dar uma grande notícia. LGBTs também pagam impostos. E LGBTs também precisam ser representados. Então, antes de falar de fundo setorial, de Lei Rouanet ou qualquer outra coisinha, é importante, inclusive, você ver como isso funciona, porque parte do dinheiro da Lei Rouanet sai de uma empresa privada, no final das contas, não é mesmo? Na semana passada, a Associação dos Produtores Independentes do Audiovisual se pronunciou contra as declarações do Bolsonaro e repudiou a postura dele, dizendo que não cabe a ninguém, especialmente ao presidente de uma república democrática, censurar arte, projetos audiovisuais e filmes. Um comitê de cineastas de São Paulo também fez a mesma coisa. O Ministério da Cidadania, em resposta à Folha, que foi lá procurar falar com ele, disse que as chamadas públicas estão subordinadas a decisões do comitê gestor do Fundo de Fomento, que é encabeçado pelo ministro, e ressaltou que o mandato dos membros anteriores terminou e a nova composição ainda não foi formalizada. Ou seja, em tese, o novo comitê gestor pode rever ações do plano anual de investimento, o que inclui suspender editais. Portanto, gente, a gente está vendo uma tentativa de aniquilação da arte em toda a sua possibilidade de representatividade e pluralidade, o que é lamentável. O que o Bolsonaro não vai saber é que os LGBTs continuarão existindo e continuarão se regulando e se financiando, nem que seja num cineminha de guerrilha. Bolsonaro, não é o seu governo que vai botar todo mundo no armário de novo. Vai se preocupar com a Amazônia. Olha quanta coisa queimando. Olha, as áreas onde o presidente não delega, né? A área da economia, com Paulo Guedes, a área da justiça, com o Sérgio Moro e os outros seus ministros, na área ideológica, ele vai dando esses pitacos e lançando essas frases como que fumaças. Aí você pode ver, todo dia de manhã sai do palácio,
literalmente se fumaça. Manda uma frase que acaba pautando todo o noticiário. Que pautas que foram determinantes para a eleição também. Sobre a questão da censura, isso é uma censura. É uma decisão autoritária, é uma ação autoritária do presidente da República quando interfere em como a arte deve ser expressa, quais são os títulos de arte, seja no cinema, no teatro, na dramaturgia, que devem ser financiados, porventura, serem financiados com o dinheiro das leis do fundo setorial, das leis de audiovisual. Quer dizer, está tutelando o que você quer ver. Eu repito o que a gente falou na outra discussão, que assim, Bolsonaro, eu sei que você escuta, se você não escuta o programa, os seus filhos escutam, os seus assistentes, né, os seus mais imediatos ali do Palácio têm a comunicação direta aqui com a nossa... Escuto sempre. Com o nosso programa. É o seguinte, nós queremos filme sobre tudo. Sobre tudo mesmo, presidente. Sobre a comunidade LGBT, sobre histórias inspiradoras, sobre torturadores, sobre governos desonestos. Nós queremos filmes sobre tudo. Tudo nos interessa, presidente. A arte é plural. E lembre-se, LGBTs também pagam impostos, também são cidadãos. E votam, também né? têm direitos. E votam, Bolsonaro. Votam.